Alô, seres humanos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Bioveterinária Jardim Glória. E hoje nós vamos tentar retratar a vida natural do litoral americano. E aqui a gente conseguiu ver escavações de um ancestral do elefante que viveu aqui em tempos passados, um mamute. Olha que interessante, aqui você tem o marfim do mamute. Eu sei que isso é muito interessante, mas o assunto de hoje é sobre este animal aqui. E no mesmo museu onde a gente gravou o nosso vídeo sobre as abelhas e viu tantos animais como este aqui, uma linha aqui, ó, essa linha branca, e também este aqui, a gente encontrou o protagonista do nosso vídeo de hoje. Veterinária Jardim Glória. Eu estava numa praia, numa região chamada Cape Cod, nos Estados Unidos, e encontrei um bicho muito estranho. Olhando bem o bicho, eu achava que ele estava mexendo. Tá vivo, velho? Tá vivo? Tá. E com aquela curiosidade, resolvi trazer esse bicho pra praia. Logo de cara, eu entendi que era um crustáceo. É um crustáceo, todos os crustáceos têm isso. E que tinha uma cauda que parecia muito com a cauda das raias. Por isso eu achei que essa cauda era venenosa, era um ferrão venenoso. O perigoso daquele o perigoso dele é isso aqui. Mas ele sabe que ele tem ferrão? Ele tem ferrão venenoso ali, igual uma raia. E tomando muito cuidado, trouxe esse animal estranho para a praia. E no decorrer do vídeo, vocês vão ver que essa cauda, esse ferrão, vai ser um venenoso, vai ser desmentido e muito bem explicado. A curiosidade foi tanta que a gente até perguntou para um amigo biólogo se ele conhecia esse animal e de que animal se tratava. Foi aí que ele disse que conhecia e que era um animal muito interessante e exótico. No decorrer da viagem, entramos numa loja e nessa loja nós encontramos um livro muito interessante que fala de várias espécies, esse livro aqui, várias espécies de animais. Achei muito legal. É um livro em inglês, bacana. Cara, tem muitas espécies de animais. Tem até lá, lebres, tem o tubarão, tem os morcegos, tem até lobo-guará aqui, que é uma espécie animal que só se encontra no Brasil. E se você pegar aqui na última página do livro, olha que estranho é essa cauda. E como é interessante, não sei se dá para ver, e como é interessante uma ela fina, que a meu ver naquele momento era uma adaptação de defesa, mas aqui fala que a cauda é longa, mas não venenosa. Bom, como eu não conhecia exatamente nada sobre esse animal, nós resolvemos chamar esse nosso amigo para vir falar pessoalmente sobre esse animal aqui neste nosso vídeo. Então, fui convidado aqui pelo Lúcio para falar um pouquinho sobre o lemur, que também é conhecido como caranguejo ferradura. O nome dele em inglês é horseshoe crab, né? Mas uma das coisas interessantes que já começa sobre esse bicho é que, para início de conversa, ele não é um caranguejo. Assim, só no nome popular, né? Mas é um artrópode que está muito mais próximo, filogeneticamente falando, evolutivamente falando, de outros artrópodes terrestres, como as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, do que, de fato, de um caranguejo, né? Então é um bicho que tem uma aparência muito diferente, muito estranha, né? Ele remete muito a uma coisa assim bem pré-histórica, porque de fato existem fósseis desse bicho que datam de 440 milhões de anos atrás, do período Ordoviciano. Então ele está praticamente, digamos assim, quase que não sofreu nenhuma alteração de lá para cá, né? Não houve nenhuma pressão ambiental externa que tivesse causado uma modificação grande na morfologia desse bicho de lá para cá, né? Então ele tem esse jeitão assim bem pré-histórico, né? Não sei qual é a média de idade do canal, mas talvez tenha gente que lembre, tem até um Pokémon, inclusive, que a aparência dele é baseada nesse bicho, né? E já que estamos falando de curiosidade de cultura pop, também tem outro bicho muito diferentão que é baseado na morfologia do horseshoe crab, né? Que é aquele bicho do alien que sai de dentro do ovo
pula na cara das pessoas, enrola, sabe, o rabo no pescoço e deposita o ovo dentro. Aquele bicho também foi meio que teve como inspiração o caranguejo ferradura, né? Você pode ver depois pela morfologia que ele tem aquelas várias patas, a boca no meio, né? E aquela cauda. Dá para fazer algum paralelo aí com o caranguejo ferradura. Mas as coisas interessantes sobre esse bicho vão bem além só da característica externa dele, né? Eu diria que a principal característica dele relacionada ao ser humano, que nos chama a atenção, é o sangue dele que é azul, mas que pelas propriedades dele, não só exatamente pela cor. Ele tem sido, desde a década de 60, um animal extremamente importante para a indústria farmacológica. O sangue dele possui algumas propriedades bactericidas que são surreais, assim, se comparadas ao sangue humano. Por exemplo, alguns fatores de coagulação que no ser humano demoraria 2 dias para acontecer e que nesse animal acontece em 45 minutos. Então o sangue dele é utilizado para basicamente detectar a presença ou ausência, né, preferencialmente, de bactérias em preparados para vacinas. E isso tem inclusive um termo, né, que é o LAL, como eles chamam, o teste LAL. Então, digamos assim, se a vacina não passar pelo teste LAL, aquela vacina não está própria para ser administrada para humanos, né? Ele foi particularmente importante agora, durante a pandemia de Covid-19, né? Mas isso, assim, traz algumas consequências indesejadas também para o próprio animal. Esse é um dos principais motivos pelos quais ele vem entrando na lista de espécies vulneráveis da IUCN. O processo de extração do sangue dele, teoricamente, não deveria matá-lo, porque por lei, né, estou falando dos Estados Unidos especificamente, a extração permite no máximo 30% do sangue do animal, mas que na verdade já é muita coisa, né? Cerca de 1/5 dos animais não sobrevivem a essa extração, e os outros que são retornados à natureza, não se tem estudos muito concretos assim sobre se eles conseguem se recuperar e se reproduzir. Um dos poucos estudos que tem aponta que as fêmeas, algumas delas até se recuperam, mas não voltam a reproduzir, porque realmente é uma extração extremamente invasiva, né? E muita gente fala que na verdade isso não é nem feito da forma correta, não tem uma fiscalização correta, né? E então acaba que muitos animais realmente são drenados até a morte, porque trata-se do líquido mais caro do planeta Terra. É o sangue desses animais. 1 litro do sangue desses bichos está custando aí, em média, pelo menos a última fonte que eu olhei, mas esse preço provavelmente já está desatualizado e hoje em dia deve ser muito maior, mas a última fonte que eu olhei, $15 mil. O sangue dele, por sinal, é azul, né, já que eu falei nisso, porque ele carrega antocianina, ao contrário do nosso, né, que carrega hemoglobina, que é baseada no ferro. A deles é baseada no cobre, o metal. Quando eu digo baseado, porque o nosso sangue, quando sua mãe sempre falou, né, você precisa comer ferro, né? Esse menino tá anêmico, tá com o olho branco aqui, tem que comer ferro para voltar a ficar vermelhinho. Isso tem sim um fundamento, sua mãe não estava falando bobagem. Realmente a hemoglobina, né, o nosso sangue, ele precisa de ferro para poder carregar o oxigênio, literalmente. E no caso deles, o carregamento do oxigênio é feito com base no cobre. Por isso que acaba que ele tem essa coloração azulada e não avermelhada como o nosso, né? Mas falando um pouco mais da distribuição desse bicho, né, ele é principalmente encontrado na costa da América do Norte, mas ele também é encontrado em alguns países ali asiáticos, na China, e que por lá ele acaba que vira comida também. Existem até alguns pratos típicos, não sei se vão colocar aqui algumas fotos também, mas tem alguns pratos típicos onde o bicho é servido dentro da carapaça mesmo, que é bem estranho.